sendo culpado, tendo passivo ou não tendo passivo, aquelas áreas que deveriam ser APP ou reserva legal, elas necessariamente terão que estar com as boas práticas agronômicas em dia. Eu não vou largar aquilo lá, eu vou ter que fazer curva de nível, vou ter que recuperar, se tiver erosão eu vou ter que refazer. Então, a lei também traz essa obrigatoriedade. Tá legal? As áreas de preservação permanente, o que houve de modificação? Antigamente, o código, ele pedia e ele exigia que fossem medidas aquelas metragens que eu falei para vocês antes, a partir da maior cheia do curso d'água. Tá? Na nova regra, as APPs, elas passam a ser medidas a partir do nível médio dos rios. Tá? Então, eu não preciso medir a partir da maior cheia. Pode ser que no centro, no sul e tal, você não tem uma diferença muito grande entre maior cheia e curso normal. Agora, em rios, quanto mais para o norte você for, você tem aquelas várzeas de inundação. Você imagina, eu tenho que contar a várzea de inundação mais 500 metros. Então, havia uma perda muito grande. E a perda até da fertilidade daquelas áreas de várzea, né, que nesse código é permitido também a utilização, tá, por pequenos produtores. Então, mudou o marco de medição das áreas de APP de beira de rio, tá? Com a vinculação do conceito de leito regular. Tá? Leito regular é aquele em que as águas passam normalmente durante o ano dentro da propriedade rural. Torna possível o uso do curso d'água naturais para dessedentação animal. O novo código, ele traz também um conceito novo, que são atividades de baixo impacto. Tá? Essas atividades de baixo impacto, apesar delas estarem ainda eram contempladas dentro de uma resolução CONAMA, dizendo que era baixo impacto, existia aquela questão de que se podia, eu posso colocar meu gado para beber água ali e passar, porque se eu tenho um curso d'água, eu obrigatoriamente tenho que ter um APP. Essa APP, ela só é passível de utilização, em dois casos, em utilidade pública ou interesse social. Boi beber água não era atividade pública, muito menos interesse social. E aí o novo texto importa essas questões de atividades de baixo impacto dentro da APP. Eu posso fazer um lançamento de barco, eu posso fazer uma captação de água agora, coisa que não podia, né? Então ela traz uma série de restrições à aplicação. Deixa eu ter muita palestra aqui, né? Então vou tentar passar mais rápido, tá? Vocês podem me dar mais 5 minutos? Estamos 5 aí, para vocês verem, nós estamos tudo um pouco atrasados. Tá, vamos lá. Então, na verdade, ele importa essas questões de APPs e reserva legal, tá? A questão do próprio 22 de julho de 2008, que passa a ser um marco consultivo dentro da propriedade rural para as regras de flexibilização, né? Ela garante a manutenção de atividades e florestamento. Então, tudo aquilo que era APP, de declividade, de topo de morro, de beira de rio, toda atividade agropecuária, o café, por exemplo, ele está garantido a sua. Eu não posso fazer novos, mas os que estão ficarão. Tá? Então, o café, dentro das APPs de declividade, que eram áreas com declividade maior do que 45%, elas estão garantidas, poderão ficar. E tinha uma restrição dentro da propriedade rural de declividades entre 25% e 45% que não poderiam ser utilizados com agricultura, apenas exploração florestal. Essas declividades de 25 a 45 também estão garantidas a continuidade das atividades de espécies lenhosas como o café. Tá? Eu vou correr. Então, rapidinho, essa é uma tabela que eu fiz para o enquadramento, tá bom? Essa tabela, ela vai ficar disponível aos senhores. De cara, ela parece meio complicada, mas não é. É só identificar o que eu quero. Primeiro, a minha propriedade atendia a legislação vigente à época. Beleza, eu não preciso mais recompor. Eu desmatei ela entre a mudança da lei e antes de 22 de julho de 2008. Então, eu enquadro a minha propriedade aqui. Como? Primeiro, tamanho da minha propriedade, quantos módulos fiscais eu tenho, tá legal?
eu enquadrei lá, eu quero saber, beleza, eu tenho um APP de curso d'água, minha propriedade é entre 2 e 4 e minha APP de curso d'água o meu rio, né, para todas as lavouras é 8 metros. Qualquer rio, eu tenho menos de 4 módulos, qualquer rio que passe na minha propriedade, eu tenho que recompor apenas 8 metros. Lembra que eu podia ter até 500, eu posso ter 8, tá? E assim vai, para nascentes de olho de água perene, 15 metros, lagoas, 30, a manutenção de residências e infraestruturas associadas a atividades agro e silvopastorilas. Sua bomba está lá dentro, não vai precisar ser tirado. Qualquer outra atividade, galpão, casa, elas estão consolidadas lá dentro, tá? E por aqui eu sei qual o tamanho do módulo fiscal, tá? Vou ter que correr um pouco, podia fazer até mais, mas essa tabela vai ficar à disposição, qualquer um pode. Nós temos que ter um consenso aí, Felipe, porque senão nós vamos privar os companheiros para fazer perguntas aí. Tá joia. Está à disposição do secretário também. Tá joia. Não, na verdade é essa tabela que eu queria colocar para vocês, para que ficasse mais fácil da gente acessar e saber o que a lei exige da minha propriedade, tá? A palestra ela vai ficar à disposição. Qualquer dúvida eu vou estar aqui à disposição para trabalhar. A questão do cara eu acho que o secretário vai colocar muito bem, né? Multas e sanções, a questão do próprio café que eu tinha colocado. Eu só queria mostrar, doutor Cesário, um exercício que eu fiz a respeito de cafeicultura. E como eu vim representar aqui o Breno Mesquita, acho que muitos dos senhores conhecem, eu tirei o município dele aqui na aplicação das áreas que deveriam ser recuperadas. Então, você vê que ainda existe as áreas de vermelho são APP, de amarelo áreas de uso restrito. Ainda existe, nós precisamos ainda trabalhar, e aí a CNA vem aqui fazer esse apelo ao produtor rural, que intercedam dentro dos seus estados, dentro do processo de formulação do CAR e dentro do processo principalmente dos planos de regularização ambiental, porque a lei ela dá normas gerais. Se o Estado, se o produtor não se mobilizar e trabalhar em cima dos seus próprios planos de regularização ambiental, tudo isso que foi conquistado pode virar restrição, tá ok? Muito obrigado, eu fico à disposição aí para qualquer pergunta. Desculpa, gente. Pois não? O senhor não pode fazer nas perguntas? A gente faz na pergunta, porque eu infelizmente estou enquadrado aqui numa ordem maior aí de compromisso com o horário. Nós estamos bem a hora atrasados, temos várias palestras. Mas eu me comprometo no finzinho aí, ele dá um privilegiado em alguma coisa. Tá bom? Desculpa. Vamos rapidamente ouvir o secretário. Boa tarde a todos, a todas. Uma satisfação estar aqui mais uma vez, né, seu João? Aqui no Agrocafé. Eu não vou me ater à discussão em relação ao Código Florestal. Eu acho que a lei está nada, tem alguns aspectos que a gente é crítico, tem outros aspectos que a gente acha que a lei até é tímida em relação a algumas questões. Por exemplo, eu acho que a lei retroage em alguns aspectos. Por exemplo, em relação ao DOF, ela centraliza no IBAMA. Antes, a lei anterior permitia que os estados tivessem os seus sistemas de controle de origem florestal, e hoje não permite mais. Ela centraliza o processo de autorização de supressão vegetal no estado e tira os municípios desse processo, que nós somos contrários. E ela inclusive contradiz a Lei Complementar 140, que regulamentou os incisos do artigo 23 da Constituição Federal, para citar dois elementos que eu acho que a lei tem um retrocesso em relação, inclusive, ao Código Florestal anterior. Mas eu não vou me ater aqui a isso. Eu acho também
Nós entendemos também que quando o Código Florestal obriga a aprovação da reserva legal, ele cria um problema, porque nós temos na Bahia mais de 780 mil propriedades rurais, para 2 anos para fazer o CAD, e é simplesmente humanamente impossível nós visitarmos todos os cadastros para aprovar as reservas legais. Ela poderia ficar declaratória, e quando tem fiscalização, se tiver alguma irregularidade, corrige, multa, enfim, tem que fazer o que tem que ser feito, porque também a responsabilidade do cidadão no cumprimento da lei tem que ser dada. Tá? A outra questão que nós entendemos como um problema é a questão do licenciamento para atividade de civicultura. Nós entendíamos que isso também poderia ser declaratória, porque ela é uma atividade agrícola como qualquer outra, obviamente que tem suas características. Então isso é um problema. Nós vamos ter que manter o licenciamento de plantio, licenciamento de corte, porque o Código Florestal, infelizmente, na opinião minha de secretário, nós da Secretaria do Meio Ambiente discutíamos isso, manteve essa obrigatoriedade em relação a esse processo. Eu repito, ele poderia ser declaratório, como é declaratório, no caso da Bahia, as áreas de cultivo de soja, as áreas de cultivo de algodão, as áreas de criação de animais extensivo e assim por diante, até porque nós estamos fazendo uma nova revisão do nosso anexo de licenciamento ambiental. Mas eu não vou me ater a esse debate, até porque senão eu vou levantar uma polêmica grande aqui, pode ter gente que discorda. Estou fazendo uma parêntese. Eu queria, para agilizar, nós vamos terminar esse como é que fala? Esse módulo aqui, às 15h30, tá? Nós estamos começando com meia hora, vamos atrasar meia hora. Então, para agilizar, eu queria que as perguntas fossem escritas aqui para mim, que possam ser de modo simples, um pequeno exemplo, a gente caminha as perguntas e vamos tentar responder todas. Desculpa, secretário. Assim como eu acho que, só para comentar, para encerrar o meu comentário em relação ao Código Florestal, ele teria que levar em consideração alguns aspectos, porque ele é uma lei geral e ele corre o risco de desconsiderar as diferenças de biomas, de clima, de tipo de solo, e isso pode ser um problema na implementação da gestão. E não dá para transferir tudo para a responsabilidade dos estados, a regulamentação daquilo que é polêmico, e isso foi um pouco do que aconteceu. Meio que se empurrou para os estados, agora vocês enfrentem nas leis estaduais e na aplicação do código aquilo que é polêmico, enfrentem lá as assembleias legislativas, os sindicatos, as entidades rurais, para definir esse processo. Nós não estamos aqui fugindo, e sabem muito bem quem tem relação conosco, porque a gente não foge às obrigações de gestor, mas é um pouco o cuidado que tem dado. Outro detalhe importante, isso nos preocupa, e eu algumas vezes já manifestei junto ao Ministério do Meio Ambiente, é o seguinte: o Código Florestal criou uma obrigação aos governos estaduais e municipais, principalmente aos governos estaduais. Nós temos a responsabilidade que está na lei de dar apoio jurídico e técnico na elaboração do cadastro das propriedades rurais até 4 módulos, criou uma obrigação e não identificou a receita para pagar isso. Isso tem um custo. E o custo não é baixo, são milhões. A Bahia tem mais de 650 mil propriedades rurais, até 4 módulos rurais. E, de qualquer forma, o código diz, é 1 ano mais 1 ano. Como fazer isso? Não tem nem técnicos suficiente no Estado para fazer o cadastro desse conjunto de propriedades, apesar de que nós já temos imagens de satélite de 100% do território e ortofoto de mais de 50% do território baiano. A gente vai estudar, inclusive, se vai aceitar as imagens do Ministério ou não, porque nós estamos discutindo um processo de atualização, inclusive anual, das nossas imagens já disponíveis. Mas, eu repito, não vou entrar nisso, podia alongar esse discurso aqui, aí a gente vai fazer um debate teórico. O que eu quero dizer é o seguinte: na Bahia nós já implementamos, vários produtores aqui já sabem, é possível que alguém já preencheu, nós temos implantado desde novembro do ano passado, já está no ar, o nosso cadastro ambiental rural, que na Bahia, porque ele foi
implantado a partir da lei de dezembro de 2011, antes, portanto, da votação do Código Florestal. Em vez de chamar-se CAR, ele chama-se CEFIR. Mas ele já está implantado. Nós já temos, Marcelo me ajuda, praticamente 1.200.000 hectares de área já cadastrada, só que quase 1.000 propriedades já cadastradas que têm ou o certificado de regularidade ambiental, quando o cidadão não tem nenhum passivo, o cadastro emite um certificado de regularidade, que posteriormente nós queremos que se converta numa licença, ou então ele emite um termo de compromisso de regularidade se ele tiver algum passivo. Uma evolução, nós vamos depois mostrar rapidamente, o Marcelo e o pessoal que estão aqui vão mostrar rapidamente, uma evolução no nosso ponto de vista que os produtores rurais com os quais nós conversamos têm elogiado, a grande maioria, obviamente apontado alguns problemas técnicos e operacionais, é que nós optamos na Bahia em regularizar não só a propriedade em relação àquelas obrigações inerentes que são reserva legal e APP, mas também a regularização da propriedade em relação a todo o passivo de uso. Por exemplo, se o cidadão tem um açude e esse açude não foi licenciado, ele declara e pode regularizar por dentro do cadastro. Se ele tem um ponto de irrigação, essa versão ainda não está pronta, mas a segunda versão vem para isso. Se ele tem captação de água, irriga e não tem outorga, ele poderá regularizar a outorga por dentro do cadastro. Então nós optamos, se ele tem um passivo de supressão de vegetação, tá, em área própria que não seja de reserva legal e APP, ele pode regularizar o passivo de supressão por dentro do cadastro ambiental. Nós optamos em fazer, portanto, a regularização da propriedade em relação à reserva legal e APP, mas também a regularização dos passivos derivativos do uso da propriedade e das atividades que são desenvolvidas lá dentro. Duas atividades não podem ser regularizadas no estado da Bahia por dentro do cadastro: a produção de camarão, a carcinicultura, porque nós não temos o ZE costeiro, nós estamos preparando um termo de referência para contratar o ZE costeiro como está previsto no Código Florestal, e a produção de carvão, porque a gente tem muitos problemas em relação à produção de carvão, principalmente por causa ainda, infelizmente, de setores minoritários que utilizam-se de madeira nativa, de desmatamento ilegal para a produção. Então a gente precisa ter um controle maior em relação às únicas duas atividades associadas à atividade agro-silvo-pastoris, que não são regularizadas pelo cadastro, são essas duas. Agora, se tem uma atividade minerária, de mineração, de extração de minério dentro da propriedade, aí não é agricultura, aí é um licenciamento normal. Se tem qualquer outra atividade que não esteja associada à atividade de agro-silvo-pastoril, agricultura, pecuária ou produção de madeira, que não esteja associada à atividade agrícola e pecuária, obviamente que aí a regularização atende o princípio geral do licenciamento, como está estabelecido no anexo 3 do decreto que regulamentou a nossa lei. Então, nós optamos por isso. Nós até hoje não fizemos nenhuma campanha, porque nós optamos em deixar a adesão espontânea dos proprietários até para identificar as possíveis falhas operacionais do sistema e as adequações necessárias a serem feitas. A partir de agora, nós estamos com uma estratégia já definida em relação à implementação do CEFIR, o CAR aqui no estado da Bahia. Primeiro, o estado da Bahia, de fato, vai cadastrar. Nós já fizemos reunião, por exemplo, com o pessoal de sindicatos de trabalhadores rurais. Fizemos reunião com representantes de algumas empresas que trabalham com fomento florestal ou algum fomento agrícola. Por exemplo, o pessoal da indústria de papel e celulose vai fazer o cadastro de todas as propriedades rurais fomentadas por eles. Nós estamos discutindo com a Copener,
que produz eucalipto principalmente dos fornos de empresas do polo petroquímico. Fizeram uma análise e também estão dispostos a contribuir com isso. Nós vamos buscar as empresas que têm parques eólicos, principalmente no semiárido baiano, para que as áreas onde os parques eólicos, as propriedades onde os parques eólicos estão instalados, eles façam o cadastro dessas propriedades rurais. Prefeituras municipais, consórcios municipais, associações de produtores, enfim, para que a gente possa definir uma estratégia para ampliar e atingir o maior número de propriedades rurais cadastradas daqui para frente. Nós discutimos muito com o Ministério do Meio Ambiente. No primeiro momento, o Ministério ficou preocupado com a dimensão que nós queríamos dar, porque nós estamos usando o cadastro como ferramenta de licenciamento ambiental também. A gente acha que a regularização do tudo da propriedade é mais salutar para o proprietário, dá mais segurança jurídica, e até porque o cadastro faz uma referência que em 5 anos, quem tiver passivo ambiental não terá acesso mais a financiamento bancário. Nós queremos nos antecipar e garantir esse processo, obviamente. Em relação, eu sei que tem muitos agricultores até 4 módulos rurais aqui, em relação à agricultura familiar, portanto, até 4 módulos rurais, o Estado vai desenvolver ferramentas, parcerias para fazermos o cadastro rural, e já no decreto de junho do ano passado, o Estado da Bahia dispensou de licenciamento ambiental atividades desenvolvidas na agricultura familiar, dita assim chamada de agricultura familiar. E na revisão que nós estamos fazendo agora, nós dispensaremos de licenciamento ambiental. Será apenas declaratório no CEFIR, com identificação georreferenciada das áreas, a agricultura. Nós não licenciaremos mais área consolidada para a agricultura, é a área consolidada. Se você tem café plantado, se você tem fruta plantada, se você tem soja, se você tem pecuária extensiva, se você tem algodão, a atividade que você tem, ela é uma atividade agrícola desenvolvida numa área consolidada, e você bianualmente informará e atualizará o tipo de atividade que você desenvolve na sua área consolidada. Não nos interessa ficar, e desculpe a expressão, desculpe isso bem, fazendo de conta que a gente licencia um negócio que não tem capacidade em 700 mil propriedades rurais. Então a gente precisa ter a regularidade e precisa ter racionalidade em relação àquilo, e fortalecer o controle ambiental no sentido de garantirmos uma presença maior assistência técnica, maior orientação ao produtor para que ele faça um manejo mais adequado, um uso mais adequado da propriedade. Pessoal, isso tudo agora está definido. O desafio disso é a implementação. Então, obviamente que tem problemas. Eu vejo alguns produtores aqui que me cobram: mas o meu negócio não foi resolvido. Assim que eu cheguei,